Se você chegou agora nesse vídeo, muito provavelmente você já sentiu em algum momento da sua vida que você estava desaparecendo. E não é de uma vez, não. É aos poucos. E nesse vídeo eu vou explicar para você o porquê isso acontece e principalmente coisas que ninguém nunca te contou. Existe um momento na vida das mulheres que tudo parece normal, né? Tá cuidando da casa, tá cuidando dos filhos, tá cuidando do emprego, tem um relacionamento afetivo ou não tem, a vida tá andando, a rotina tá acontecendo. E um belo dia ela acorda e ela percebe que algo está estranho. Ela não consegue mais se reconhecer mais. Ela se olha no espelho e não é só fisicamente, não. Alguma coisa muda. Mesmo quando ela está rodeada de pessoas, sabe quando você vai para um evento, às vezes eventos até familiares mesmo, mas ainda assim você se sente sozinha naquele lugar, como se, mesmo que as pessoas te conhecessem, você não se reconhece. Eu costumo dar esse nome, né, a essa situação, a esse sintoma de vazio silencioso pós-40. E eu vou explicar por quê. Porque, embora 40 anos, né, não seja uma síntese, mas nós mulheres de 40 anos já começamos a mudar muitas coisas na nossa cabeça, hormonalmente falando, emocionalmente falando. E é claro que uma mulher de 38, de 31, óbvio que essas mulheres também podem passar por isso. Não é uma idade mais intensa, mas normalmente uma mulher de 40 ela entende que ela não é mais uma menina. Ela de fato amadureceu. E existem 3 razões para que esse tipo de coisa acontece na vida de uma mulher. E eu quero falar para você nesse vídeo. Primeiro, que você passou anos sendo tudo para todo mundo, sendo a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor professora, a melhor advogada, a melhor amiga, a melhor filha. E com isso, você foi sendo levada pela manada, sendo condicionada a esquecer de si mesma. E eu sei que muitas mulheres também, muitas vezes, lembram de si e o quanto elas são julgadas por isso. Mas aqui nesse caso, eu tô falando das mulheres que realmente passaram anos cuidando de tudo, desses processos, e por algum momento, quando ela pensava em se cuidar, ela não tinha coragem de cuidar. Ela acreditava que se ela deixasse de cuidar do filho, da casa, de algum momento, se ela parasse um momento, ela ia ser uma falha e ia se sentir culpada. Segundo, que o corpo da mulher, após 35 anos, já começa a entrar em transição. Transição essas hormonais, emocionais, como eu já falei, físicas, e todas essas mudanças, elas acontecem gradativamente. Quando a gente chega ali nos 40, 45 anos, é como se realmente tivesse acontecido um boom. Então, normalmente essa mulher acorda num dia e realmente ela começa a perceber muitas diferenças, diferenças essas que antes ela não tinha notado, que até estavam acontecendo, mas ela não tinha notado. E a terceira acontece porque a sua identidade está pedindo renovação. A gente também foi condicionada a não mudar. E aí, no caso, homens, mulheres, no geral, a gente foi condicionada a não mudar. O nosso cérebro tem um mecanismo de defesa que impede da gente conhecer coisas novas. E ele não faz isso para nos prejudicar, ele faz isso para nos proteger. Porém, quando a gente percebe essa mudança que vai acontecendo, mesmo que a gente não controle, porque não tem controle, é a maturidade chegando. E com a maturidade, muita coisa nova acontece na nossa vida, na nossa história. Muitos pensamentos mudam. Aquilo que fazia sentido hoje não faz mais sentido. A roupa que você veste hoje, amanhã já não está fazendo mais sentido. As amizades, o relacionamento, tudo. Muitas vezes até o emprego que você está há anos começa a cair por terra. Você começa a repensar sobre isso. E essa mudança brusca, que pode acontecer em uma área da sua vida ou pode acontecer em todas as áreas ao mesmo tempo, causa uma estranheza descomunal, eu poderia dizer. Até porque, junto com todas as áreas da sua vida, muitas vezes no corpo você começa a sentir essas questões e essas mudanças também. Mas isso, calma.
Eu posso te garantir que isso é normal. E que bom. E que bom, porque esse caminho, sim, ele tem volta. Ele não é mais o mesmo caminho. Por quê? Porque você amadureceu, você passou, você está passando por uma fase diferente. E a boa notícia é que isso tem volta. Que bom, graças a Deus. Sim, isso tem volta. Não é mais um retorno com o mesmo movimento, com a mesma produtividade, com a mesma vontade, com a mesma garra. É um retorno onde você aprende a olhar mais para si, mais para dentro, mais para o seu corpo, mais para o seu ciclo, aprendendo verdadeiramente a entender quem você é a partir de você, do seu corpo, da sua mente, da sua alma. A mulher volta a habitar no seu corpo, a habitar no seu feminino. E é exatamente isso que eu faço no meu trabalho. Eu acompanho mulheres que estão passando, vivendo essa travessia para o retorno a si mesmas, para poder aprender a passar por isso com mais direcionamento, com mais autonomia, com mais liberdade, sem surtar neste processo, sem acreditar que está ficando louca, que está depressiva, que está com muita ansiedade, vivendo um caos na sua vida, porque toda mudança às vezes realmente parece um caos. E eu uso o ciclo, a nossa ciclicidade, como uma fonte para essa mulher, para você entender como que o nosso corpo funciona. Além de, claro, muitas práticas integrativas que fazem com que você se reconheça nesse lugar e também possa melhorar e ampliar a sua energia. Se esse vídeo falou com você, eu gostaria verdadeiramente que você, primeiramente, curtisse esse vídeo e deixasse aqui embaixo nos comentários se você já passou por isso e se você já passou, em que momento que você percebeu que você se perdeu de si mesma. E se você, que tá me vendo agora, sente que está pronta verdadeiramente para dar esse passo de travessia, se entender, acompanhar o seu corpo, o seu ciclo com muita autonomia e liberdade, eu criei uma sessão que se chama a Travessia, justamente que depois que você passa por essa sessão, você consegue entender que você está no caminho certo. É só uma nova passagem, um novo momento de vida. Aqui embaixo vai ter um link de um formulário que você vai preencher e o melhor de tudo, essa sessão A Travessia, ela é gratuita, porém ela passa assim por um crivo. Não é qualquer mulher, porque eu entendo que nem todas as mulheres estão prontas para atravessarem essa passagem para uma nova vida. E uma nova vida com muito mais maturidade, muito mais amor por você e pelo seu corpo. E agora, aproveite mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo com outras mulheres que você percebe que está passando também por essa travessia e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até!